Helena estava parada à porta do quarto escuro, com o bebê no colo e o coração na garganta. "Você é só a babá", havia dito Isadora com veneno na voz, os olhos frios como gelo. "Lembre-se do seu lugar." Mas Helena sabia. Sabia que aquela casa escondia algo. Algo que sussurrava nas paredes. Algo que gritava quando todos dormiam. A mansão da família Montes era linda por fora. Branca, imponente, com colunas de mármore e jardins perfeitamente podados. Mas por dentro era um túmulo. O cheiro de lavanda e mofo. Os corredores silenciosos demais. Os retratos antigos nas paredes pareciam observá-la. Cada passo que ela dava era vigiado. Helena tinha 22 anos. Viera do interior, cheia de sonhos, para cuidar do filho do empresário Roberto Montes. O salário era bom. O quarto dela era pequeno, mas limpo. E o bebê, Samuel, era um anjo. Mas a esposa dele, Isadora, linda, fria, sempre com taças de vinho pela metade e olhares de desprezo. Ela não queria Helena ali, e fazia questão de lembrar isso todos os dias. "Você não faz parte da família, entendeu? Você é uma funcionária." Mas Samuel a olhava diferente. Aquele bebê de olhos grandes parecia entender. Como se carregasse algo nos olhos. Algo antigo. E Roberto, o patrão, ele era gentil. Demais. A cada dia se aproximava mais. Sorrisos longos. Toques demorados. Olhares que deixavam Helena desconfortável. Mas era no escritório dele que ela sentia mais calafrios. Aquele cômodo no fim do corredor do segundo andar. Sempre trancado. Sempre até a noite em que ele esqueceu a chave na porta. O bebê chorava. Isadora estava fora. Roberto tinha saído às pressas. E Helena, guiada pelo instinto, ou talvez pela voz que sussurrava o nome dela dentro da mente, entrou. O cheiro era forte. Madeira antiga, couro e algo mais. Sangue seco, livros empoeirados, prateleiras com pastas, mapas da propriedade, cadernos com caligrafia indecifrável e um cofre aberto. Dentro, um testamento. O nome dela, Helena Montes. Ela achou que era um erro, mas era a caligrafia dele, a assinatura dele. Carimbo, data, tudo oficial. Aquele testamento deixava tudo para ela. A casa, as contas, as terras, a guarda de Samuel. O documento estava ali havia meses. Helena recuou, as mãos tremendo, o peito explodindo em confusão. Ela saiu correndo. Não sabia se chorava, gritava ou vomitava. Naquela noite, Isadora voltou cedo, mais sóbria do que nunca, e a encarou com um sorriso que não tocava os olhos. Entrou no escritório, não foi? Helena não respondeu. Curiosa, sempre tão boazinha, tão maternal. Isadora deu um passo à frente. A voz baixa, tensa. Você acha que ele te ama, não é? Que vai te tirar da miséria? Que você é especial? O silêncio pesava. Mas você é só a babá. E então ela riu. Um riso seco, amargo. O que você viu, hein? Diga, vamos ver se tem coragem. Mas Helena não disse nada. Nos dias que seguiram, o clima piorou. Roberto ficou estranho, calado, distante. Isadora mais agressiva. Passava por Helena e empurrava o ombro. Esquecia de comprar fraldas.
derramava vinho no travesseiro dela de propósito. E à noite, a casa gemia, portas batiam sozinhas. Os retratos pareciam se mover. O bebê começou a chorar diferente. Não de fome, nem de dor, de pavor. Helena sabia, algo estava prestes a acontecer. Algo estava sendo preparado. E então veio a noite da tempestade. O trovão iluminou o céu. A energia caiu. E ela escutou passos no corredor, rápidos, decididos. Ela se trancou no quarto com Samuel. O bebê gritava, e o som da maçaneta girando. O som de unhas arranhando a porta. O sussurro atrás da madeira. Você não devia ter lido. Ela gritou. Silêncio. De repente, tudo parou. No dia seguinte, Roberto foi encontrado morto no Jardim dos Fundos. A cabeça partida, o crânio afundado, caído ao lado da estátua de mármore de São Miguel Arcanjo. A perícia disse que foi acidente. Helena não acreditou, nem por um segundo. Na leitura do testamento, o advogado ficou tenso ao ver a versão atualizada. Isadora surtou, gritou, quebrou tudo, jurou que ia contestar, mas estava ali, legal, carimbado. Helena era a herdeira e a nova tutora de Samuel. A casa era dela, mas a casa não a queria lá. Na mesma noite, Helena sonhou com o escritório, o cofre, a assinatura e uma voz que ela nunca tinha escutado antes, mas reconheceu de algum lugar profundo. Você achou que era sorte, mas isso foi selado antes de você nascer. Ela acordou suando frio. Samuel sorria para ela, mas os olhos dele estavam vermelhos. A partir daquele dia, nada mais foi normal. Helena começou a esquecer o tempo. Perdia horas. Aparecia incômodos onde não lembrava de ter ido. Vultos nos espelhos. Sussurros no berço. O telefone tocava, mas ninguém respondia. E então vieram as cartas. Sem remetente. De papel velho com tinta borrada. Ele mentiu para você. Eles te escolheram. Você nunca foi só a babá. Isadora sumiu. Diziam que ela foi viajar, mas Helena achou um rastro de sangue na garagem e uma mecha de cabelo no ralo do banheiro de hóspedes. Ninguém investigou. Ninguém quis saber. A cidade inteira parecia cúmplice. Helena tentava agir normalmente. Cuidava de Samuel, ajeitava a casa, fazia comida. Mas o rádio ligava sozinho. A música sempre a mesma. Um coro infantil cantando em latim. E os olhos de Samuel a encarando, como se ele soubesse de tudo, como se ele esperasse. E quando ela tentava sair, o carro não ligava. O portão travava. O sinal sumia. Ela estava presa dentro de algo muito maior, muito mais antigo. E então ela descobriu a segunda chave, escondida dentro da almofada da poltrona. Ela abriu o fundo falso da estante e encontrou os arquivos, fotos, datas, nomes de babás, todas parecidas com ela e todas o mesmo destino. Mortas, desaparecidas. A imagem queimava os olhos dela. A mesma criança, os mesmos olhos, o mesmo sorriso, em uma foto desbotada de 1956. Helena ficou imóvel. O papel tremia nas mãos dela.
Ela virou a foto, uma caligrafia torta, apressada. Ele nunca morre, ele só muda de babá. O coração de Helena parou por um segundo. Na mesma noite, ela não dormiu. Sentou no chão, abraçada ao bebê, com os olhos vidrados na janela. O vento batia forte, mas os galhos das árvores não se mexiam. Nada lá fora se mexia. Só dentro da casa. Ela lembrava do olhar de Isadora na última noite. Da maneira como ela a olhava. Não era ódio, era medo. Medo dela. Medo do que ela se tornaria. Na manhã seguinte, Helena desceu as escadas lentamente, carregando Samuel no colo. A sala parecia mais escura do que nunca. As cortinas estavam abertas, mas nenhuma luz entrava. E ali, em cima da mesa da sala de jantar, mais uma carta. Dessa vez, uma única frase: fuja antes do aniversário dele. Helena olhou para Samuel. O aniversário seria em 5 dias. 5 dias. Ela tentou sair. Travou a porta principal, a dos fundos, arrombou o armário da cozinha em busca de ferramentas, tentou pular a cerca. Nada. Tudo trancado, cercado, lacrado. O relógio da sala tinha parado. Todos os relógios da casa estavam parados. Exatamente às 3h33 da manhã. A cada noite, os mesmos sussurros. A mesma voz feminina, rouca, cansada. Não cuide dele. Não o alimente. Não o ame. Mas como? Ele era um bebê. Chorava. Precisava dela. Ou fingia. Helena começou a duvidar da própria sanidade. Sentia-se observada 24 horas por dia. Cada objeto da casa parecia respirar. As paredes estalavam com sorrisos invisíveis. E Samuel ria no escuro. Ria sozinho. Um riso velho demais. Ela começou a evitar dormir. Na terceira noite acordada, viu o berço se mexer sozinho. Samuel em pé, de olhos fechados, falando. Palavras num idioma que ela nunca escutou. Era como se estivesse invocando algo. O abajur explodiu, o espelho quebrou e Helena desmaiou. Quando acordou, estava no sofá. Samuel no colo, mas com cabelo molhado e com um corte novo na testa, em forma de símbolo. Um triângulo, com um olho no centro. Helena ligou para a polícia. O telefone funcionou. Alguém atendeu. Ela gritou por ajuda, chorou, contou tudo, tudo. E do outro lado, riso. Um riso grave, familiar. Era a voz de Roberto. Você é a melhor até agora, Helena. A melhor babá que já tivemos. A ligação caiu. Ela jogou o telefone contra a parede. Desesperada, destruída. Naquela madrugada, ela fez a única coisa que conseguia pensar. Foi até a cozinha. Pegou a faca maior que encontrou e foi até o berço. Samuel dormia, calmo, com um sorrisinho angelical. Ela levantou a faca. As mãos tremiam, mas o bebê abriu os olhos, vermelhos, ardentes, como brasas vivas, e falou: se me matar, você assume o lugar. É isso que quer? A faca caiu das mãos dela, e o mundo escureceu. Acordou horas depois no escritório. Estava amarrada à cadeira. Samuel no colo, dormindo como se nada tivesse acontecido. E na parede, uma nova pintura, retratando Helena, com roupas antigas, cabelos presos, um broche com o símbolo do triângulo e um bebê nos braços, o mesmo bebê.
Samuel. Data da pintura: 1822. Ela gritou até não ter mais voz, mas ninguém respondeu. Naquela noite, Helena decidiu queimar tudo: o testamento, as fotos, os arquivos. Jogou tudo na lareira. As chamas dançaram e gritaram. Sim, as chamas gritaram. Uma voz saiu do fogo. Você pertence a ele agora. Depois que queimou os arquivos, Helena achou que ia se libertar, que tudo ia sumir, ou pelo menos se acalmar. Mas o fogo só acordou o que estava adormecido. Naquela mesma noite, a casa tremeu. As paredes vibravam. O chão estalava. As janelas batiam como se uma tempestade estivesse por vir. Mas lá fora, céu limpo, silêncio absoluto. O relógio da sala, que tinha parado às 3h33, agora andava, mas para trás. Helena correu para o quarto com Samuel no colo, trancou a porta e tentou rezar. Mas cada palavra que saía da boca dela voltava invertida, como se tivesse ecoando de dentro dela mesma, como se algo estivesse repetindo tudo ao contrário. O bebê dormia tranquilo, como se fosse o dono daquele caos. Na madrugada, Helena sonhou de novo. Dessa vez, não era o escritório, era uma floresta. Ela andava descalça, os pés afundando na lama, a neblina cobrindo tudo. No meio das árvores, uma cabana antiga. Lá dentro, uma mulher de vestido preto, sentada em frente a um espelho coberto de sangue. Ela se virou devagar e era igual a Helena. Mesma pele, mesmo rosto, mesmo olhar, mas os olhos vazios. Ela falou com uma voz que parecia vir de dentro do crânio. Você sou eu antes do fim. A primeira babá. Helena tentou correr, mas o chão virou água. Afundou. Acordou gritando, coberta de suor. No peito, uma marca. O mesmo triângulo com o olho, como se tivesse sido queimada enquanto dormia. Ela já não sabia mais se estava acordada ou sonhando. Na manhã seguinte, Samuel sumiu do berço. Helena procurou por toda a casa, em desespero, até que escutou uma risada abafada, vindo do porão. Ela desceu as escadas, com o coração saindo pela boca. O porão estava escuro. Só a luz do celular iluminava os degraus. E no canto, cercado por velas, Samuel, sentado dentro de um círculo de sal e símbolos desenhados no chão com sangue seco. Ele olhou para ela e disse: "Por que apagou minha história?" Ela tentou se aproximar, mas não conseguia atravessar o círculo. Algo a empurrava para trás, como se o próprio ar recusasse a presença dela. Samuel sorriu, mas não era um sorriso de criança. Era velho, cansado, sábio e cruel. Você acha que eu sou o único, né? Atrás dele, dezenas de olhos se abriram no escuro. Pequenos, vermelhos, outros Samuéis. Outros bebês? Não. Outras entidades. Todos em silêncio. Todos esperando. Helena gritou. Correu para cima, bateu a porta do porão e trancou com tudo. Chorava sem entender, sem saber se aquilo era real, se era um surto, se ela tinha enlouquecido. Mas então, lembrou da pintura. Aquela versão dela, de 1822. Ela voltou ao escritório,
desesperada, querendo respostas. Tirou a moldura da parede e atrás, uma fresta na parede. Um compartimento escondido. Lá dentro, um diário, tão antigo que desmanchava com o toque. Era de uma mulher chamada Clarice Helena de Montes, a primeira babá. E o que ela escreveu destruiu tudo que Helena acreditava sobre si mesma. Fui escolhida pelo sangue. Quando nasci, minha mãe morreu com os olhos queimados por dentro. Disseram que era maldição, mas era sacrifício. Toda mulher com o nome Helena nasce marcada. Todas nós somos oferecidas a ele. E ele reencarna no filho do clã, geração após geração. Sempre menino, sempre com o mesmo rosto. Nos chamam de babás, mas somos as mães da maldição. Quando nos recusamos, morremos. Quando aceitamos, viramos ele. Helena largou o diário. Sentiu o mundo girar. A marca no peito ardia. Ela entendeu. Não estava sendo escolhida. Estava sendo preparada. O testamento era só parte do ritual. A guarda do bebê, uma farsa. Ela era a próxima a carregar a entidade. A próxima a esquecer quem era e virar parte dele. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Ela atendeu, tremendo. A voz, de novo, a de Roberto. Já começou, né? A marca arde. Os sonhos vêm. Você é uma Helena. Nunca teve escolha. Mas você pode terminar o ciclo. Tem um jeito, um só. Você tem que matar ele antes do 7º dia. Ou vai ser você quem nasce de novo. Helena desligou. Olhou para o espelho. O reflexo dela sorria sozinho. O reflexo sorria. Mas Helena não. Ela encostou o punho no espelho, encarando a si mesma, ou o que sobrou de si. A pele pálida, os olhos fundos, o rosto dela, como a maçã do rosto mais alta, o olhar mais vazio, a expressão mais ancestral. Ela começou a entender. Não era só uma maldição. Era uma herança. Ela carregava algo no sangue. Algo que dormia até o filho despertar. E agora ele estava acordado. Naquela madrugada, ela subiu até o sótão. O único cômodo que nunca tinha aberto. As chaves estavam escondidas dentro da moldura do retrato de Roberto. Quando a tranca girou, um vento gelado atravessou o corredor. O cheiro era de terra, mofo e sangue velho. O sótão estava coberto por panos pretos, velas apagadas e desenhos nas paredes. Desenhos infantis, vários, feitos à mão, com giz vermelho, todos mostrando a mesma cena. Uma mulher segurando um bebê e sendo engolida por ele, literalmente. Os dentes do bebê abertos, monstruosos. A mulher sorrindo enquanto desaparecia. No centro do cômodo, uma cadeira de balanço. E sobre ela, um esqueleto pequeno, vestido com roupas de babá antigas. No colo do esqueleto, um boneco de pano com o rosto costurado, mas os olhos iguais aos de Samuel, e costurado na barra do vestido mais um nome: Helena. Helena caiu de joelhos. Era real. Todas elas tinham passado por isso, e nenhuma escapou. A única saída era fazer o que Roberto disse: matar o bebê antes do 7º dia. Mas como matar algo que não é só humano? Algo que nasceu e renasceu dezenas de vezes. Ela saiu do sótão sem pensar. Desceu correndo as escadas. Mas Samuel já não estava mais no berço, nem no quarto.
nem em lugar nenhum da casa. Só as risadas dele, vindas de todos os cômodos ao mesmo tempo. Sons de passos pequenos, correndo atrás das paredes. Toques nos vidros, sussurros dentro das tomadas. Barulhos de unhas batendo no teto. A casa toda estava viva e queria brincar. Helena pegou a faca novamente, as mãos firmes dessa vez, a alma tremendo. Seguiu-me esquirreços até o banheiro do quarto de hóspedes. A banheira estava cheia, mas não com água, com leite. Leite branco, espesso, que borbulhava sozinho. E dentro dele, Samuel, de olhos abertos, submerso. Ele não se mexia. Helena se aproximou devagar, o peito explodindo. Estendeu a mão e ele abriu os olhos dentro do leite. Sorriu e falou sem mover os lábios. Pronta para ser mãe de novo? Ela puxou o bebê com força. Ele estava frio, leve demais, quase vazio, mas os olhos ardiam como fogo. Ela levou Samuel para o quarto antigo do casal. Fechou a porta, trancou todas as janelas. Desenhou o mesmo símbolo do diário no chão. Triângulo, olho, sangue. Cortou a própria palma e usou o sangue como tinta. Colocou Samuel no centro e esperou. O relógio marcava 13h33, o tempo do ritual. Mas quando ela ergueu a faca, Samuel chorou. Um choro real, frágil, assustado. Não me mata, por favor. Ela travou. Por um segundo, parecia só um bebê. E então, os olhos dele mudaram. Ficaram negros. E 1000 vozes saíram ao mesmo tempo. Fraca, como todas. Vocês são minhas. Sempre foram, sempre serão. A faca voou da mão dela. Foi arremessada contra a parede. As velas se apagaram e a casa tremeu. O chão se abriu sob os pés de Helena, revelando um abismo vermelho pulsando lá embaixo, como se o coração da casa tivesse sido exposto. E lá embaixo, elas, todas as babás, centenas, suspensas no ar, com os olhos costurados e os braços esticados, todas murmurando juntas: "Bem-vinda de volta, Helena." Ela gritou, tentou fugir, tentou acordar, mas aquilo não era um sonho. Era o 7º dia, e ela já tinha escolhido. Helena caiu. Não sabia quanto tempo. Não sabia onde estava. Só sabia que caía. E lá embaixo, o sussurro das vozes das babás formava um lamento infinito. Você só frio. Frio como pedra. Ela abriu os olhos e se viu em um salão gigantesco, construído de ossos e raízes. O teto parecia o interior de um útero. As paredes pulsavam. O chão era carne viva. E ao centro, ele, Samuel, ou aquilo que ocupava o corpo de Samuel, sentado num trono feito de corpos costurados entre si. O bebê tinha crescido, não em tamanho, mas em presença. Era como se ocupasse todo o ambiente, mesmo sendo pequeno. Os olhos ardiam como sóis negros. As mãos, pequenas, seguravam uma coroa de espinhos. Você veio sem ser chamada. Isso quebra o ciclo. Mas você queimou a linhagem. E isso nos enfraquece. Você precisa ser refeita. Helena tentou correr, mas os pés estavam presos.
enraizados na carne do chão. As babás surgiram ao redor, abrindo caminho entre as costuras do salão. Cada uma murmurava uma palavra. Juntas, entoavam um cântico antigo. Latim, talvez, ou algo antes do latim. A pele de Helena começou a arder. A marca no peito brilhava e a dor era insuportável. Mas junto com a dor veio a lembrança. A primeira babá, a mulher do espelho. Clarice Helena. Ela falava com Helena na mente. Gritava: lute, ainda tem seu nome. Enquanto tiver seu nome, ele não te consome. Helena puxou o ar. Gritou o próprio nome. Helena! A sala tremeu. As costuras nas paredes se romperam. Luz invadiu o lugar. Samuel, ou a coisa, se encolheu. Gritou. A voz dele deixou de ser múltipla. Voltou a ser de um bebê. Mamãe, não me deixa. Helena chorava. O instinto mandava abraçar. Mas a alma sabia. Isso era mentira. E então ela lembrou do que Roberto disse. Há um jeito, um só. Ajoelhou no chão, cortou a própria mão novamente e desenhou no peito o símbolo final. Um olho fechado, o selo do fim. As babás recuaram. O canto parou. Samuel começou a se contorcer. Gritava, se desfazia, a pele rachava, a face se dissolvia. De dentro do corpo do bebê saía algo, alto, magro, antigo, tão preto que parecia sugar a luz ao redor, olhos como cavernas, voz como o fim do mundo. Eu nasci de vocês, eu reno nas cicatrizes, eu sou a dor que vira carne. Helena encarou a criatura e respondeu firme, e eu sou a última. Ela mordeu o próprio pulso, até o sangue jorrar, e cuspiu sobre a criatura. O selo brilhou. O chão se abriu de novo. Mas agora não era um buraco. Era uma prisão. Correntes saíram da terra. Farpas de luz atravessaram o peito da entidade. Gritos ensurdecedores. As babás começaram a desaparecer uma por uma, como se libertadas. Como se voltassem para o tempo. A mansão acima desmoronava. Mas Helena ainda estava ali. Samuel, o verdadeiro, apareceu nos braços dela. Vivo, chorando, humano. Sem marcas, sem olhos vermelhos, sem maldição. Ela o segurou forte. O sangue dela cobria os dois, mas o silêncio era de paz. Pela primeira vez. Pela última vez, Helena não sabia. Só sabia que o ciclo tinha sido quebrado. Mas o preço ainda seria cobrado. Quando Helena acordou, estava no jardim, deitada entre as flores mortas, com Samuel no colo, enrolado numa manta manchada de sangue seco. O céu estava nublado. Um cinza sujo, o tipo de céu que não chove, só ameaça. A mansão atrás dela parecia intacta, como se nada tivesse acontecido. Sem rachaduras, sem fogo, sem símbolos, nenhuma cicatriz. Mas ela sabia aquilo era maquiagem. A casa estava viva, fingindo, observando. Samuel dormia, tranquilo demais. Ela levou o bebê para longe. Foi até a estrada. Andou descalça por quase 1 hora até conseguir sinal no celular. Ligou para a polícia. Fingiu um surto. Contou que havia sido mantida em cativeiro. Que havia um bebê. Que não sabia de nada. Que estava confusa. Funcionou. Ambulância, polícia, assistente social. Todos chocados.
Helena foi internada por 2 semanas. Diagnóstico: transtorno de estresse extremo com traços de dissociação. Samuel foi registrado como bebê abandonado e ela como uma sobrevivente sem passado. Mas nem ela acreditava nisso. Na 3ª noite no hospital, o bebê chorou como qualquer criança normal. Mas quando ela se aproximou do berço, ele a olhou fixo. Os olhos normais, mas por 1 milésimo de segundo, ela viu um reflexo no olho esquerdo, um triângulo, um olho. Piscaram e sumiram. Ela fingiu que não viu. Pegou o bebê, embalou nos braços e sussurrou: "Não dessa vez, não com você. Eu não vou deixar." Samuel riu, um riso leve, humano. Por enquanto. Depois da alta, Helena recebeu a guarda temporária dele. Com o tempo, virou definitiva. Ela alugou um apartamento simples numa cidade longe, pequena, silenciosa. Uma rua sem saída, sem vizinhos barulhentos. Um lugar onde o tempo passava devagar. Criava Samuel com amor, mas com medo. Mantinha um diário escondido. Registrava cada sonho, cada pesadelo, cada sombra estranha, cada arrepio. E vieram muitos, mas nunca como antes. Até o dia em que Samuel completou 1 ano. Ela acordou com o som da porta da frente abrindo sozinha. O vento atravessava o apartamento, mesmo com as janelas fechadas. Aquilo não acabou. Aquilo dorme e sonha, e um dia acorda. Ela tentou fugir de novo. Vendeu tudo. Mudou de cidade mais uma vez. Dessa vez, pro meio do mato. Sem vizinhos, sem internet, sem eletricidade. Só ela, Samuel e o silêncio. Nos dias bons, ela acreditava que tudo era paranoia. Nos dias ruins, ela ouvia as babás sussurrando do lado de fora da cabana, cercando, observando. No aniversário de 2 anos de Samuel, ela sonhou com a mansão de novo. Mas dessa vez, ela estava em construção. Como se alguém estivesse reconstruindo tudo do zero, com paredes feitas de carne, com andares que subiam até o céu, e em cima de tudo, um berço vazio e uma placa, pronto para o próximo ciclo. Quando ela acordou, o berço de Samuel estava vazio. Ela correu para fora e encontrou ele, em pé, no meio da floresta, cercado por figuras vestidas de preto. Todas com o rosto igual ao dela. Todas babás. Uma delas virou o rosto, e era Clarice Helena, a primeira. Ela falou sem mover a boca: "Você é a última esperança. Ou o primeiro erro. Escolha, Helena. Ou você queima o nome, ou o nome queima você." E então sumiram. Samuel voltou a brincar no chão, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena entendeu. Ela não matou a entidade. Só tirou ela do corpo. E agora, ela estava no mundo, procurando o próximo nome. Ela correu até o porão. Os degraus rangiam sob seus pés, cada passo engolido por uma escuridão que parecia viva. O bebê, agora calado, olhava fixamente para frente, como se já soubesse o que vinha a seguir. No fundo do porão, atrás de uma parede falsa, havia uma porta trancada com correntes. Mas ela já tinha visto aquela porta antes, nos sonhos, nos pesadelos, desde o primeiro dia naquela casa. As correntes se desfizeram com o toque dela, sozinhas.
O ar ficou mais pesado, mais denso, mais podre. O som que saiu lá de dentro não parecia humano, nem animal. Era antigo, antinatural. O chão vibrou. O bebê começou a rir. Não um riso inocente, mas um riso rouco, profundo, como de um velho. Ela hesitou, mas algo, uma força invisível, puxou seu corpo para a frente. Empurrou a porta. Ali dentro, uma sala completamente de pedra, sem janelas, sem luz, mas iluminada por velas negras que acendiam uma a uma, como se a esperassem. No centro, uma cadeira com braços de ossos e encosto esculpido com rostos em agonia. E sobre a cadeira, um corpo, seco, decomposto, mas sorrindo. Ela se aproximou, mesmo sem querer. Os olhos da criatura, que não deveriam mais existir, se abriram. E ela sentiu aquilo que nenhuma alma viva deveria sentir: reconhecimento. A coisa sussurrou o nome dela, não seu nome de nascimento, mas o nome antigo, o nome que vinha antes. As memórias voltaram como facadas. O pacto, o sangue, o filho. Ela não era só a babá. Nunca foi. Aquele bebê era dela, e dela era o trono. A mansão não tinha dono, porque ela sempre foi a dona. O testamento era só o último empurrão, a última assinatura. Ela olhou para o bebê. Ele estendeu os bracinhos para ela, com um olhar demoníaco de poder. As velas explodiram em chamas. As paredes pulsavam. A casa respirava com ela. E lá em cima, no quarto principal, a esposa do patrão, a mulher que a humilhou, que a rebaixou, despertava de um sono profundo, com os olhos arregalados e a alma já vendida, porque o trono tinha uma nova dona e ela estava apenas começando a lembrar. Naquela noite, a cidade inteira ficou sem luz. O céu, encoberto por nuvens negras, parecia querer desabar, mas não chovia. Não caía uma gota dentro da mansão. Tudo era silêncio, menos no quarto principal. A esposa do patrão acordou presa à cama. Correntes invisíveis apertavam seus pulsos e tornozelos. Ela tentou gritar, mas não tinha voz. Só os olhos imploravam. Na frente dela, a antiga babá, agora vestida com um manto vermelho escuro, o mesmo tom do sangue seco que manchava o altar no porão. Nos braços o bebê. Mas agora ele já não era mais um bebê comum. Crescia diante dos olhos dela, rápido, anormal. Cada piscada, ele estava maior, mais consciente, mais poderoso. A mulher tentou se soltar, chorava, mas não era de arrependimento, era de terror puro. A babá se aproximou, sussurrou no ouvido dela: "Eu pedi para você não mexer comigo." A mansão inteira tremeu. As paredes gritaram. Sim, gritaram. Portas se batiam sozinhas. O espelho do corredor rachou de cima a baixo, revelando não o reflexo, mas cenas do passado. Todas as mentiras, todas as traições. Ela viu o marido com outras mulheres. Viu a babá sendo humilhada. Viu o momento em que os dois juntos assinaram o testamento, rindo. Mas o que ela não sabia é que o testamento tinha sido escrito com sangue, com promessas antigas. E o que foi prometido sempre cobra a sua parte. A nova herdeira do trono
levantou o bebê, agora um garoto com olhos como buracos, e disse: Mãe e filho, reinando juntos, como antes, como sempre. As velas se apagaram de uma só vez. O silêncio voltou, mas não durou. De dentro da casa, um som ecoou como trovão. Um grito, não humano, um aviso. Na manhã seguinte, a mansão parecia vazia, mas quem passava perto jurava ouvir um choro de criança, ou risos, ou passos correndo entre os cômodos. Nunca os três ao mesmo tempo. Ninguém mais entrou lá, exceto um advogado. Anos depois, ele reapareceu na cidade, pálido, sem um olho, e murmurando sem parar a mesma frase. Ela era só a babá, só a babá. Mas agora era a dona de tudo, e ninguém mais lembrava o nome dela.